Pessoal, tudo bem? Renato Vieira, do canal Como Você Nunca Viu. Hoje eu quero apresentar para vocês um vídeo bem interessante aí, tá? Esse vídeo aí, o roteiro desse vídeo é as dúvidas de vocês. O pessoal que acompanha o canal está com muita dúvida na questão de configuração de áudio, tá? E eu quero falar um pouco sobre isso. Dentro das configurações de áudio, eu vou falar sobre o Tone Control, tá? Controle de tom. Vou falar sobre o Kick Select, seleção rápida. E vou falar sobre o Sound Mode, modo de som, tá? Essa vai ser as 3 pautas aí de hoje. E eu acho que vai ser bem interessante, eu acho que vai ser bem esclarecedor. Apesar de ser só o básico, né, da configuração de áudio aí, é bem mais complexo do que isso. Mas eu já tinha feito um primeiro vídeo antes, falando uma parte. E agora, já que as dúvidas são demais, o pessoal está fazendo muita pergunta a respeito disso. E aí agora eu vou abranger uma segunda parte. E assim, subsequentemente, a gente vai estar fazendo os vídeos de acordo com as dúvidas de vocês aí. Por isso que é importante a participação do pessoal, tá? Pra gente estar esclarecendo aí. Fica à vontade, pode me perguntar ali nos comentários. Se tiver alguma coisa que vocês acham que está equivocado, pode me corrigir. E até para mim é até uma satisfação e é benéfico, porque aumenta mais o meu conhecimento, tá? E então é isso. Primeira coisa que eu queria falar sobre as configurações de áudio é o Tone Control, tá? O que é o Tone Control? O Tone Control é um controle de tom, ok? E ele, resumidamente assim e rapidamente falando sobre o Tone Control, ele te possibilita regular o grave e a frequência alta, tá? Frequência alta e a frequência grave de uma maneira que não abrange o crossover, tá? Então, dentro da tua configuração do crossover, tu consegue configurar, dentro da tua configuração de frequências do crossover, tu consegue configurar a intensidade do grave e do agudo, tá? Vou dar um zoom aqui para vocês terem uma visão melhor aqui do painel. Aqui o Tone Control, tá? Então, dentro do Tone Control, eu consigo aqui ativar ele, tá? Ativado, desativado. Dentro do ativado, eu vou clicar aqui Bass. O meu está regulado para menos 10 dB. Como é que eu uso aqui? Eu uso o meu subwoofer 50% do volume, tá? E uso menos 10. Isso aqui é pessoal, isso aqui é de cada um. Isso aqui é uma coisa que não tem como definir o que vai ser bom para vocês aí. É de acordo com o gosto de cada um. Para mim, o bom, o melhor é assim. Então, o grave menos 3 dB, o tweeter, a frequência alta, mais 6 dB, certo? Tem as setinhas aqui, esquerda e direita, que tu consegue graduar
a intensidade aqui das frequências altas e aqui do grave. Vai até -6 a +6, tá? 0. E o meu grave que eu uso no -3. Então vai de -6 a +3. No meu caso, no caso do grave aqui, como a minha sala é pequena e o meu subwoofer é bem potente, eu não consigo nem escutar no 0. Tendo o subwoofer a 50% do volume, eu não consigo escutar no 0 aqui porque fica muito bom, é muito grave, fica muito forte. E então eu defini para -3, 50% do subwoofer, tá? Isso aqui, o Tone Control, ele dá uma clareza muito legal no áudio. Ele encorpa, ele consegue dar uma definição, sabe? Ele dá um toquezinho, uma sutileza bem tênue, assim, tu consegue regular para ficar encaixadinho, fica direitinho, o som fica gostoso de escutar, tá? Esse é o Tone Control. Numa segunda parte aqui, a gente vai ter o Kick Select. O Kick Select cara, é assim, ó, é uma configuração genial da Denon, tá? E te ajuda muito nas tuas configurações gerais aí de áudio. E o Kick Select nada mais é do que a seleção rápida de alguma configuração que tu tenha feito. Por exemplo, eu estou ligado via Bluetooth com o computador. Então eu tenho aqui, a princípio, configurações de fábrica. Se tu vier resetar, vai voltar para essa configuração CBL SAT, tá? No Kick Select, aqui ó, Kick Select 1, CBL SAT, 2 DVD Blu-ray, tá? Configuração original. 3 Game, 4 Bluetooth, ok? Tu ligando o Denon pela primeira vez ou tu resetando ele vai voltar a essas configurações que são as configurações originais, mas tu pode personalizar, tá? Vou dar um exemplo aqui de personalização. Baixei o volume, desculpe tapar a câmera. Baixei o volume 0, tá? Para começar a configurar. Por quê? Porque quando tu escolheu a fonte, tá, do áudio e tu selecionou alguma daquelas 4 opções ali do Kick Select, automaticamente o volume e a equalização do tone, o volume atual que estiver, vai ser gravado junto com a fonte do áudio. No caso aqui, eu tenho o Bluetooth, tá? Então o que eu fiz? Como é que eu vou começar essa configuração? O Kick Select 4, tá? Venho no controle, ok? Venho aqui no controle, Bluetooth, tá? A princípio aqui é Bluetooth também, mas aqui para zerar qualquer configuração, vamos na original, Bluetooth, ok? Vim Bluetooth, acertei aqui, acionei ou não o Tone Control, tá? Acionei o Tone Control, bass, defini -3 dB de bass, frequência alta +6, ok? Tá definido aqui. Vim aqui no Sound Mode, vim aqui no modo de som,
ok? Modo de som. Definir o modo de som aqui como multi-estéreo, tá? Definir o modo de som como multi-estéreo. Então vamos recapitular. Selecionei primeiro a fonte do áudio Bluetooth no controle, ok? Não pode apertar aqui porque aqui já vem pré-configurado. Isso aqui é uma memória de configuração de áudio, tá? Isso aqui é uma memória, como se fossem memórias de rádio AM e FM. Isso aqui é uma memória. Essa é uma seleção rápida porque tu pré-memorizou as tuas configurações aqui, ok? Aí vamos de novo. Fui no controle, selecionei no controle Bluetooth, tá? Tá selecionado o Bluetooth. Vim aqui no tone ou não, tá? Liguei o tone, selecionei o bass, graduei aqui a intensidade, selecionei a frequência alta, graduei a intensidade, ok? Vim aqui no modo de som, selecionei o que eu quero o multi-estéreo, ok? O que é um multi-estéreo? O multi-estéreo ele vai multiplicar o estéreo normal. Tu tem esquerda e direita, LR, ele vai gerar um estéreo com as caixas traseiras LR. Então vai ficar um multi-estéreo com a central funcionando. Entendeu? Então vão funcionar as duas frontais, as duas traseiras, replicando o estéreo, e mais a frontal que vai abranger os dois canais, tanto o esquerdo quanto o direito. A central vai mesclar essas duas fontes, tá? Então, multi-estéreo. Depois que eu definir tone control, intensidade do tone control, modo de som, volume, tá? Tu pode definir o volume que tu quiser para gravar, tá? Eu deixo no zero porque se já tá vindo um áudio de alguma fonte e quando tu clicar, se tu deixa um volume elevado, já dá aquele sonzão. Apesar de não ter perigo, isso aqui não é STK, mas, né? Acho que não sei, eu não acho legal, eu acho desagradável, eu acho deselegante. Então, definir o volume zero, ok? Vou clicar aqui e vou segurar. Gravou. Ok? Então essa é a função seleção rápida, Kick Select. Tá? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, eu gravei no multi-estéreo, tá? Eu estou dentro aqui, segurei. No caso, para selecionar normal, clicar. Clicou e segurou até ele aparecer memória, ele gravou. Foi o que eu fiz aquela hora, é que vocês acompanharam. Então eu mudei aqui, ó. Aí eu tava, a princípio, o meu modo de som original era multi-estéreo, eu mudei aqui para virtual, tá? Ó, pode ver que tá em off ali, tá? Quando eu uso a seleção rápida, ele grava a configuração que tu fez naquele modo de som antes de tu memorizar aqui, tanto o volume quanto a sequência que eu mostrei, tá? Então aqui, ó, em direct nenhum da seleção rápida, nenhuma das quatro, ela grava nada no direct, porque o direct é o som exatamente igual do que a fonte do áudio tá reproduzindo. Então, o direct tu nunca vai conseguir configurar nada. Tu pode até colocar ele tu vai conseguir colocar ele na seleção rápida aqui, mas tu não vai conseguir colocar tone e nem outros ajustes, porque ele ele segue por regra a decodificação direta que está vindo do som decodificado diretamente da fonte. Tu não consegue alterar. Estéreo, pode ver que eu estou mudando aqui os modos de som. Ó, desligado o tone, tá? Esse aqui eu já tinha configurado
o Dolby. Tá ligado porque eu já tinha configurado, pode ver que tá a mesma configuração ali, mas só está aqui porque eu tinha configurado previamente, tá? O que que eu quero dizer com isso? Que se tu quiser, tu tá no canal Bluetooth, se tu quiser que todos os modos de som tenham essa configuração de tone ativado, -10 no grave, +6 na frequência alta, no agudo, tu vai ter que configurar um por um aqui dentro do tone, ok? Aí a princípio tu voltou no multistéreo, ó, cliquei, já está ligado, que as frequências estão de acordo com o que eu determinei, ok? Aqui Bluetooth, no caso, só para demonstrar para vocês, que seria a seleção rápida aqui número 1, que originalmente é o CBL SAT, tá? Cliquei aqui, eu tenho a fonte de áudio que está vindo lá do Mac, que é a HDMI, e ele vem e ele está ligado na conexão Media Player, ok? Então eu já tenho a configuração multistéreo aqui dentro do Media Player, tá ligado, que é essa configuração que eu adotei para eu escutar, ok? É que eu realmente eu acho que estabelece o melhor som para minha sala aqui. Então eu só mudei aqui para vocês verem que aqui eu tenho no Seleção Rápida 2, eu tenho a entrada fono, tá? que eu configurei, e no Seleção Rápida A2, aliás, no Seleção Rápida 3, eu tenho o CD Player. Então aqui eu configurei, para você se situar melhor, eu configurei aqui Media Player, que vem a entrada HDMI, que daí vem som digital, Dolby, DTS, tá? Do computador. Aqui eu configurei o meu fono no 2. No 3 eu configurei o meu CD Player, dando como exemplo, né? E no 4 eu configurei o computador também, só que conexão via Bluetooth. Tá? Então assim, ó, iluminei para vocês aí a questão do Tone Control, do Kick Select. Esse Kick Select aqui, cara, isso aqui é uma baita jogada. Isso aqui é muito bom, tá? Só lembrando que o Denon aqui, ele tem 2, 4, 6, 8. Ele tem 8 entradas diferentes, tá? Pode usar 8 conexões, fora a MFM, né? No caso, fora o tuner. Então são 8 conexões. Só que aqui tu tem a opção de 4, né? 4 seleção rápida. E aí, se tu quiser, tu pode alterar, independente de qualquer dessas 8 entradas, tu pode alterar e fazer uma configuração individual aqui no Kick Select. Tá? Eu acho que até aí ficou claro. A questão aqui do modo de som, tá? Uma coisa que eu queria dar uma dica também, questão do modo de som. Gente, assim, ó, a não ser o som Dolby ou DTS, tá? Essa configuração aqui, essa seleção de modo de som vai influenciar muito pouco no teu áudio, porque assim, ó, ela pode, se tu colocar, por exemplo, aqui a fonte, vou colocar aqui Bluetooth, tá? Vou colocar Bluetooth. No virtual, ele vai criar caixas virtuais, mas assim, ó, independente. Esse aqui não é nem esse virtual aqui, ele não, nem com sinal, ele não cria caixas virtuais nem no digital, assim, ele só cria uma sensação de caixas virtuais, resumindo aqui, né, para vocês, tá? Mas é uma coisa que para mim é indiferente, assim, mas tô passando informação. Então aqui, ó, se o pessoal, mas eu vou botar no virtual com som Dolby, com som DTS, e ele vai dar um realismo, ele vai criar outras caixas virtuais. Não vai porque
ele não potencializa com fonte digital, assim, ele simplesmente é um modulador aqui que cria um som virtual, assim, que não, não reflete em qualidade, assim, de decodificação de áudio. O estéreo normal, tá? Estéreo normal. Aqui, aqui sim, estou selecionando os Dolby. Tu consegue, com fonte digital, daí tu tem uma alteração real, não é uma simulação, não é um virtual. Aí é áudio real mesmo, dependendo da gravação, né, do áudio, sendo Dolby ou DTS ou Neo 6, né? Aí esses aqui sim, esse aqui tu tendo uma fonte digital, realmente tu vai obter variações nos canais e no áudio muito impactantes, assim, realmente tu consegue explorar legal, porque ele vai te puxar para ti, ele vai te levar para o mundo ele vai te levar para o mundo real das gravações de áudio. Ele vai te levar para as fontes de áudios digitais diversas que a decodificação tem. Numa fonte digital, né? O som DTS ou Dolby. Daí ele vai te levar pro mundo da gravação digital lá. E aí sim tu vai obter todos os benefícios e os recursos. Mas a princípio, tu tendo uma fonte estéreo, ele vai te virtualizar algum áudio, mas não é nada de significativo que realmente vai te dar qualidade, tá? E isso aqui também é pessoal, tô só tentando passar um pouquinho mais de instrução pro pessoal aí. Ah, mas onde é que eu coloco? Eu uso no Dolby, eu uso no game. Isso é individual, isso é pessoal, não tem o que opinar, isso é de cada um, entendeu? Eu uso a decodificação automática. Quando eu conecto ali, vem DTS, vem Dolby, já vem automático. Eu não uso os modos de som, porque se tu colocar aqui deixa eu colocar aqui no Media Player, aqui, se tu colocar no multicanal, ou se tu colocar aqui no Direct, já vem direto a fonte DTS, já vem direto a fonte Neo 6, já vem direto a fonte Adobe, né, digital. Então aqui ele já cria todo aquele cenário de áudio que a fonte está emitindo. Não precisa tu regular, não tem regulagem, então não precisa te estressar com isso, a não ser que realmente seja detalhista, né, e queira fazer essas mudanças. Então resumindo, aqui no modo de som não existe indicação. Isso aqui também não tem como tu mas qual é a melhor? Não existe, não tem como configurar. É tu selecionar, escutou, gostou, é isso que eu quero. Se tu quiser continuar com o Tone Control aqui, tu mudando o modo de som, quiser continuar usando o Tone Control, tem que vir aqui e configurar, porque cada vez que tu muda o modo de som, tu tem que vir aqui no Tone Control e configurar, ok? E aqui a seleção rápida, ele memoriza a fonte de áudio que está ligada lá atrás, no caso aqui Bluetooth. Então ele vai memorizar aqui dentro do modo de som, tá? Então aqui, ó, multistéreo, o que ele vai memorizar é isso aqui, multistéreo, o tone ligado, tá? E as definições ali. Ele vai pegar modo de som, tone, volume e vai gravar aqui.
É isso que ele vai fazer. Mais nada. Tá? Se tu mudar um modo aqui, tu vai ter que configurar tudo de novo e aí ele não vai trazer dentro dessa memória aqui, dessa gravação que tu deixou aqui de configurações. Não. Ele vai gravar dentro do modo e o tone que tiver nesse modo aqui. Selecionou o modo, tá? Criou o tone, definiu aqui o tone dentro desse modo, definiu o volume, pum, gravou. É isso. E não tem o que reclamar depois, como quem diz o outro, tá? Então a gente falou aqui, vou repassar, a gente falou sobre o tone control, tá? A gente falou sobre o controle de tom, né? A gente falou sobre a seleção rápida e a gente falou sobre os modos de som, tá? E, reforçando e lembrando que o tone control não tem nada a ver com crossover lá. No momento que tu mexe aqui, tu não está alterando em crossover, tu não está alterando nada, tá? Nessa linha de crossover. Outra coisa que eu queria dizer também, que o pessoal tem dúvida, é assim, ó, a questão da configuração do crossover, que eu já mostrei uma prévia aí, eu vou me aprofundar num outro vídeo, mas eu só queria dar mais uma dica, assim pessoal, ó, não tem como eu dizer para vocês qual seria a melhor opção de configuração do crossover do teu receiver. Eu não tenho como fazer isso. Porque depende do teu ouvido, depende do tamanho da tua sala, depende das posições das caixas, depende de uma infinidade de coisas. Entendeu? E não tem como, eu posso auxiliar na maneira de configurar. Isso eu posso fazer, mas eu não posso dizer qual que é o melhor, não existe isso, não tem como. Cada um configura de uma maneira e cada um tem um ouvido diferente, um ouvido mais sensível a frequências altas, um ouvido mais sensível a frequências baixas, não tem como, tá? Isso é individual de cada um, resumindo. Outra coisa também que o pessoal tem bastante dúvida, eu vou me aprofundar depois, como eu disse no vídeo, só sobre configuração do crossover, mas já vou dando umas pinceladas aqui. Questão de, tá, mas qual frequência usar? Assim, gente, ó, a nossa audição tem uma limitação, tá? Que vai de 20 Hz a 20 kHz, que seria o mesmo que 20.000 Hz, tá? Então, quando tu configura, se tá, mas por exemplo, tu colocou a tua caixa central a 250 Hz, tá? Tu colocou a 250 Hz, tá? E o que tu vai escutar daquela caixa ali? Tu vai começar a escutar frequência média para cima. Ele não vai, tu baixando de 250, cada vez o som vai ficando mais grave. Então, qual é o limite aqui do crossover do Denon? É 250. O mínimo dele é 80 Hz. Não estou falando do subwoofer, né? Estou falando do receiver, do crossover do receiver. O mínimo dele, a frequência mais baixa que ele pega é 80 Hz e a frequência mais alta é 250 Hz. Ok? Só que o mínimo que ele pega, aí que eu quero dizer, e agora vem o que realmente de fato o pessoal tem dúvida, tá, mas como assim ele não faz leitura ele não faz a leitura de frequências mais baixa que 80? Ele faz sim, só que o limite dele, entendeu? O mínimo dele de configuração, o mínimo para baixo de 80 para baixo, para som mais grave, o mínimo que ele disponibiliza, o limite dele é 80. E aí se tu está escutando, por exemplo, uma música eletrônica que o grave, ou um bass que o grave vai a 40 Hz, ele vai tocar 40 Hz. Ele vai tocar, não é? O pessoal tem muita dúvida quanto a isso, ele vai tocar os 40 Hz. E se
Desculpe. E se for se estiver escutando um som, uma música bass, e ela tocar 20 Hz, ele vai tocar 20 Hz. Não tem nada a ver, tu limitou ele ali, a abrangente, a frequência baixa. Então, ele, por exemplo, o pessoal quer saber é o seguinte, ele não vai tocar 80 para cima, ele vai tocar 80 para baixo. Então, tudo para baixo de 80, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20. Que até porque 20 é o limite da tua audição de frequência baixa, ele vai tocar tudo, tá? Caixa, regulagem de crossover das caixas LR esquerda, direita, frontal e traseira. Eu uso em 100. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que elas vão tocar a frequência de 100 Hz para cima. Elas não vão tocar 100 Hz para baixo. Que 100 Hz para baixo seria frequência grave. Cada vez mais grave. Mas por quê? Porque como as caixas são de simples, as minhas, por exemplo, né, de baixa potência. Então, quanto menos som grave tu colocar nelas, mais qualidade de som tu vai ter. Essa é a realidade. Então, qual é a configuração que eu uso nas minhas? 100. Esquerda, direita, frontal e traseira, 100 Hz para cima. Elas não vão tocar som grave, elas vão começar de um médio para uma frequência alta. Então, 100 para cima. A minha central eu uso de 250 Hz para cima. O que ela vai tocar? Ela vai tocar frequência alta. Ela vai tocar muito pouco de frequência média e baixo nenhuma. Então, como ela é uma caixa que tem pouca, as caixas satélite comum de entrada, e ela tem pouca potência, vai ajudar a tu ter um som de qualidade, porque quanto menos som grave tu colocar nela, e esse é o papel do subwoofer, menos distorção ela vai ter. Entendeu? Ela vai ter menos distorção e tu vai obter um som com mais qualidade. Vamos deixar o som grave para o subwoofer tocar para o subwoofer fazer esse papel. Então a minha central eu toco de 250 para cima. Então ela vai tocar tudo de um limite de 250 e para cima ela não tem limite, a não ser ela não tem limite no aparelho, ela tem um limite, lógico, de fabricação, né? De sensibilidade, lógico. Daí o limite é a própria sensibilidade dela. Ela não vai deixar de tocar frequência alta, a não ser que ela chegue no limite de sensibilidade. É isso. Mas eu vou me aprofundar melhor nesse assunto aí. E se o pessoal tiver dúvida, pode perguntar aí, naturalmente, né? Queria falar também para vocês sobre essas caixinhas da Sony que eu estou usando. Eu vou deixar agora no final do vídeo aí, eu vou colocar uma foto. Essas caixinhas, ela era de um Sony, eu não lembro agora a descrição dele, mas eu vou colocar a foto ali. Era de um receiver que eu tinha, um Sony, um DW870, eu acho. Eu comprei esse receiver em 2006, se eu não me engano. E eu acabei guardando as caixinhas, as satélites, que é as que eu uso hoje e me satisfaz. As caixas tocam numa qualidade boa. Eu vou deixar detalhe de fotos no fim do vídeo aí do home, desse conjunto, a princípio da Sony. E vou dar uma detalhada nas caixinhas também, vou botar umas fotos aí de uma delas que eu abri. Ela é bem parrudinha, ela dá um som legal, daí um alto-falante bem estruturado. Se eu não me engano é
de 3 polegadas, eu acho. Mas ele é bem estruturado, ele dá um som legal, deve ter uns 45 watts de potência, nessa média ali. Mas eu vou botar umas fotinhas aí só pra vocês, também quem já teve recordar aí no fim do vídeo. E aí eu tô usando elas, eu tô usando elas, essas satélites antigas que eu tenho da Sony, só na traseira e a central. E as duas frontais eu estou usando duas caixas do meu Aiva, do meu 969, que são caixas excepcionais, maravilhosas, 4 vias, tweeter, super tweeter, médio e o subwoofer. O subwoofer logicamente eu não uso, né, porque eu uso o meu subwoofer ativo aqui, e como ela tem duas conexões, uma só de sub e a outra do conjunto médio e alto, eu só conectei a do conjunto médio e alto, né? A do grave eu não conectei. Que são maravilhosas, essas caixas são maravilhosas, muito, muito boas, que é o que eu uso na frente. Eu tenho alguns vídeos no canal aí que eu falo, que eu mostro elas, mas não em detalhes, eu mostro o som tocando no geral, mas eu quero mostrar ela ainda em detalhes. Tá? Isso aí mais pra adiante. Então eu vou pedir para vocês, se for possível aí, colaborar com o canal. Se puder dar o like aí no vídeo. Se não é inscrito, se inscrever no canal, ok? E peço para vocês que comentem também, tá? Se ficaram com dúvida, se querem mais detalhes sobre alguma configuração, algum assunto em específico aqui que eu comentei nesse vídeo, vocês querem que eu me aprofundem mais, só deixa nos comentários aí. E é isso aí então, pessoal, tá? Queria agradecer a audiência de vocês, né? Aí o apoio que vocês dão aí pro seguindo o canal e dando o like nos vídeos. E a gente se fala aí numa outra oportunidade, ok? Abraço a todos aí, fique com Deus.